Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com um videozinho um pouquinho diferente. É um vídeo que eu venho devendo para vocês há muito tempo. Principalmente para o autor dessa teoria, né, que é o responsável pelo roteiro desse vídeo, que é o Julian Vieira. Há muito tempo ele me passou essa ideia, ele até mesmo me citou no tópico que ele criou essa teoria. E, no entanto, todavia, eu nunca consegui trazer para o canal porque era uma teoria muito extensa, né? Era explicando vários pontos sobre Elbaf. Mas agora, como no último capítulo, o 864, foi nos mostrado que provavelmente é a sombra da ilha de Elbaf no finalzinho, né, do capítulo, com o flashback da Big Mom tendo início. Então agora eu acredito que é o momento de trazer essa teoria para vocês. Eu não fiz a review ainda, isso porque esses capítulos de flashback, esses capítulos de luta, eles são um pouco mais difíceis para mim fazer vídeo, porque não tem tanto para teorizar, são capítulos mais enxutos. Então eu resolvi trazer essa teoria, que é a mais complexa para editar e para fazer, e depois, caso vocês sintam falta, eu farei uma review dupla, correto? Então vamos deixar de enrolar e vamos para a teoria / análise de Elbaf propriamente dita. Lembrando mais uma vez que essa teoria não me pertence. Essa teoria, todas essas informações foram reunidas por Julian Vieira, um velho inscrito e amigo aqui do canal. Então, vamos começar. Começando com a grande árvore da vida, a principal árvore da mitologia nórdica, que eu sempre tive uma certa dúvida de como se pronunciava o nome dela. Alguns falam Yggdrasil, Yggdrasil, tal. Eu sempre falei Yggdrasil. Eu provavelmente estou falando errado, mas vamos ficar assim porque eu quero. Então, a Yggdrasil pode ser considerada o eixo do mundo. Uma árvore colossal concebida de forma abstrata pelos antigos vikings e responsável por conectar os 9 mundos da cosmologia nórdica através de 3 raízes: celeste, terrestre e subterrânea. Esta árvore é representada como um mitológico freixo, gigantesco como os carvalhos, capaz de suportar um universo habitado por deuses, homens e seres fantásticos. Era a representação da forma como os escandinavos compreendiam o mundo e o cosmos. Uma estrutura arbórea com divisões e subdivisões de reino. Os reinos que compunham a Yggdrasil eram os seguintes: Midgard, reino dos homens, representado por Gera, runa do ciclo anual. Asgard, reino dos Aesir, representado por Odin, runa da troca. Vanahen, reino dos Vanir, representado por, mano, é só nome difícil, Ingilwas, runa da serpente. Muspelheim, reino do fogo, representado por Sol-Willow, runa do sol. Nilfheim, reino do gelo, representado por Isa, runa do gelo. Silvartalheim, reino dos anões e elfos escuros, representado por Elhas, runa do teixo. Elfriheim, reino dos elfos claros, representado por Dagaz, runa do dia. Helheim, reino dos mortos, representado por Hagalas. E Jotunheim, reino dos Ai, caraca. Meu, isso é muito difícil falar. Jotunheim, reino dos Jotnar e Tursar, representado por Nautis, runa da necessidade. 3 desses reinos merecem destaque: Midgard, o reino dos homens, localizada na área central. Asgard, o mundo superior, reino dos deuses, situado ao topo. E Nilfheim, o reino de gelo, que fica no nível inferior da Yggdrasil, como vocês podem ver na imagem. Em One Piece, é muito improvável que o Oda utilize os 9 reinos em uma saga. Todos são bem peculiares, amplos e complexos. Sem falar que tem uns nomes bem felizes de falar. Mas podemos imaginar sim que o Oda se utilize da junção de algum desses reinos para criar a história de Elbaf. Então vamos falar agora um pouco mais sobre Asgard. Localizado na raiz celeste da Yggdrasil, Asgard representa um mundo dos deuses, com inúmeros palácios. O reino é regido por Odin e, pelo fato de estar situado em um plano superior, é praticamente inacessível. Somente os mais determinados ou escolhidos seriam capazes de alcançá-lo. Baseado nisso, considerando sua importância, em One Piece as possibilidades do reino de Elbaf representar Asgard são altas. Seria a área mais importante desse território, ficando isolado na superfície.
basicamente a morada das divindades de Elbaf, assim como a dos guerreiros mais honrados. Ou seja, Asgard pode estar representado dentro de Elbaf como uma região nobre central no reino e, no entanto, acessível apenas para aqueles de sangue nobre ou aqueles considerados verdadeiros guerreiros. Algo bem interessante é que Elbaf, ao contrário, é fable, ou seja, fábula. Pode ser uma forma do Oda nos mostrar que a saga seja inspirada por uma fábula medieval, ou uma mistura delas, incorporando elementos fantasiosos e divertidos. Lembrando que o Oda já se utilizou de fábulas para incrementar a história de One Piece, como é o caso do gigante Jack, que é basicamente o pé de feijão gigante da história de João e o pé de feijão, não é mesmo? O Oda poderia utilizar-se até mesmo do final deste conto para melhor aprimorar o arco de Elbaf. Afinal, por mais que existisse um pé de feijão gigante na Ilha do Céu, não havia realmente um gigante de verdade no topo. Talvez, até fazendo uma alusão aos ramos da IGG Brasil, o Oda traga algo similar para a Ilha dos Gigantes. Midgard. Na mitologia nórdica, Midgard é representada como o planeta Terra, o mundo da ação física, de experimentos sensoriais e do crescimento intelectual. Esse reino é civilizado e reconhecido como a sede da humanidade, ou seja, é visitado por todos os seres que passam por lá. Está situado abaixo de Asgard e acima do submundo, bem na área central da IGG Brasil. Esse seria um bom ponto de partida para os Mugiwaras iniciarem sua jornada em Elbaf, habitada por alguns humanos atualmente ou alguns mestiços, como pode ser o caso da Big Mom. Nesse caso, Midgard, por ser multicultural, possibilitaria a convivência de alguns humanos e gigantes juntos. Ao contrário dos que vivem em Asgard, que seria a parte central diferenciada, esses gigantes seriam mais desenvolvidos intelectualmente e com um senso diferenciado, não aderindo à barbárie, mas mantendo igualmente seus princípios. Eu poderia explicar as palavras de Jaguar de Sol para a pequena Robin, que ficaram ambíguas comparadas a algumas traduções. Basicamente, Sol diz que nem todos os gigantes eram bárbaros como os de Elbaf, representado pelo reino de Asgard. Mas ele não chega a questionar a origem dos gigantes, apenas faz uma comparação entre tribos distintas da mesma raça. Como vocês podem ver nesse diálogo que eu estou colocando na tela, um pouquinho pequeno, justamente para não dar strike. De acordo com o Sal, isso pode significar duas coisas. Primeiro, a de que nem todos os gigantes seriam originários de Elbaf. E segundo, estaria relacionada à existência de alguns gigantes mais civilizados, assim como ele era. E também a ideia de gigantes um pouco menores, porque o Sal era um pouco menor do que os gigantes que nós conhecíamos até então. A segunda possibilidade é bem possível, se partirmos novamente para a ideia de que Elbaf seria de subdivisões dos reinos que compõem a IGG Brasil. Nesse caso, Midgard, que seria, por exemplo, o entorno da ilha, seria caracterizado por um maior crescimento intelectual, sensorial e civilizado. Isso explicaria também o porquê do Saulo ter uma relação mais íntima, nutrida com Robin, e o porquê da escolha de virar um marinheiro, devido ao seu senso diferenciado aos demais guerreiros bárbaros. Além disso, a marinha reúne um esquadrão composto exclusivamente de gigantes, fortalecendo ainda mais essa ideia. Outro ponto interessante é que 4 cervos aventuravam-se por Midgard e alimentavam-se das raízes e ramas da IGG Brasil. Eles eram, mais nomes difíceis, hein, gente? Dain, Divalin, Duneir e Durapror. Ambos estão presentes tanto nos Edas poéticos quanto em prosa. Caso Oda utilize ao menos um e seguindo a lógica da evolução gradual de alguns Mugiwaras, abriria espaço para o desenvolvimento de Chopper. Isso porque a representação desses servos no contexto nórdico varia muito nas concepções de antropólogos e estudiosos. Esse Up poderia explorar melhor as limitações e capacidades envolvendo a Humble Ball. Agora vem o mais interessante, e que fortalece as chances de Elbaf estar baseada na IGG Brasil, ou no mínimo envolva Midgard na trama. No capítulo 129, quando os Mugiwaras estavam deixando Little Garden, Dory menciona uma serpente capaz de circular o mundo, e até mesmo eles eram incapazes de atravessá-la com seus poderes. Isso não é uma coincidência. Essa serpente tem um nome que também, para variar, é muito difícil,
que é de Jormungand, também conhecida como a Serpente de Midgard. É uma das criaturas da mitologia nórdica, talvez uma das mais importantes, sendo retratada como uma colossal serpente que habita o oceano em torno de Midgard, considerada um dos maiores temores dos navegadores vikings. Para termos uma dimensão de seu tamanho, Jormungand circulava Midgard completamente e ainda era capaz de abocanhar a sua própria cauda, ficando conhecida como a Serpente do Mundo. Essa serpente também foi utilizada pelos antigos alquimistas para criar o primeiro símbolo de infinito, o Ouroboros, para quem já é familiarizado com essa ideia em Fullmetal Alchemist, que é a ideia da serpente mordendo sua própria cauda. Fazendo uma analogia com as falas do Dori, é bem viável e plausível uma adaptação do Oda em algo desse tipo. E também a ideia de uma serpente gigante não é algo tão inimaginável, já que em Skype tivemos a aparição de Kashigami, como uma linhagem distinta e antiga. Lembram-se da grande serpente Nola? Então, essa mesmo. Elbaf seria o lugar perfeito para a aparição de outro monstro do mesmo naipe, ainda que fosse considerado um inimigo ou uma espécie de guardião. Ou seja, algo que dificultaria mais ainda das pessoas chegarem à ilha de Elbaf seria que tem simplesmente uma serpente gigante rondando a ilha inteira. Isso seria muito incrível, isso seria bem bacana do Oda adaptar. Bifrost, o caminho cintilante, é a ponte mística que conecta o mundo dos homens, Midgard, com o mundo dos deuses, Asgard, e é representada por um ardente arco-íris guarnecido pelo deus Heimdall. Construída pelos Aesir, a cor vermelha do arco-íris era tão intensa quanto o fogo. Isso porque ela foi feita pelos deuses com o uso da magia, uma forma preventiva a ataques de alguns Jotnar. Ainda assim, poderia ser destruída pelos gigantes de gelo que viviam em Muspelheim, segundo Snorri, em um trecho do Eddas. Oda já inseriu diversos arco-íris na obra, e um deles está presente justamente junto a um gigante. Quando Brog se emociona lá em Little Garden, o seu choro faz com que um pequeno arco-íris forme à sua frente. Pelo contexto, fica nítido que está relacionado com o choro do gigante. Mas por que não interpretar de certa forma como uma referência a Bifrost? Isso porque essa ponte seria responsável por interligar o mundo dos humanos com o reino do deus Elbaf, que seria muito similar ao caminho da serpente de Dragon Ball Z, obra a qual, por sinal, Oda tira inúmeras referências. No capítulo 654, temos uma dica do que Bifrost representaria. A corrente marítima Witstorm, com o formato de um dragão, fazia com que navios fossem arremessados em água muito distantes, além de lembrar bastante algumas criaturas nórdicas peculiares, como Jumorgand e Nidhogg. Luffy ainda a confunde com uma Warp Zone, que nos videogames é um recurso utilizado para encurtar distâncias, basicamente o famoso teleporte. É uma boa relação, uma vez que a funcionalidade da Bifrost seria justamente essa, uma espécie de caminho ou rota alternativa ao reino superior. Niflheim. Niflheim é conhecido como o Reino de Gelo, localizado na parte inferior de Yggdrasil, um mundo coberto por uma névoa densa. Por isso, a probabilidade de Niflheim ser um reino subterrâneo e bastante peculiar é alta. No flashback de Don Shinjao, ele visitou um continente de gelo desconhecido, porém bem diferente, no qual denominou Leito Congelado dos Tesouros, e que poderia ser um extremo desse reino. A resistência do gelo era anormal e só seria rompido pelo golpe de Shinjao. Isso é bastante interessante, pois nessa mitologia, a névoa faz de Niflheim um mundo ilusório com um estado indefinido entre o tangível e o intangível, o real e o irreal. E também, querendo ou não, isso por si só faz referência a algumas fábulas e ficções, mesmo que indiretamente, como o da princesa aprisionada na prisão de gelo, onde suas lágrimas faziam brotar campos floridos, e a questão do zero absoluto. Shinjao é um pirata da velha guarda, tinha renome, dava trabalho ao Garp, aliava a experiência com a aventura, e não seria difícil imaginar um pirata desse tipo zanzando por esses cantos. Será então que o continente de gelo, que foi citado por Shinjao, ou também até mesmo um dos polos citados na briga de Shanks e de Bug, né? Qual é o polo mais frio, o polo sul ou o polo norte? Será que tudo isso seria referência a um lugar próximo ou abaixo de Elbaf? Tratando-se de um mundo inferior e com temperaturas extremas, vamos nos basear no primeiro Eda escrito por Snorri Sturluson, a chamada nome completamente difícil Geirfagning, na qual diz que Niflheim é guarnecida por um dragão conhecido como
Nidhogg, o devorador de cadáveres. Isso porque na Edda chamada Skaldskaparmal, Snorri caracteriza Hringoth como uma serpente, e isso ficaria repetitivo por conta de Jormungand. Esse ser rói as raízes mais profundas da Yggdrasil, com o objetivo de destruí-la aos poucos, além de se alimentar de alguns cadáveres. Essa seria uma ótima oportunidade para um desenvolvimento de Brooke, que se encaixa no ambiente de Niflheim, e principalmente no contexto de Nidhogg, já que o próprio Brooke é simplesmente um cadáver ambulante. Além disso, no capítulo 795, já deu indícios de um aprimoramento de suas habilidades, como é o caso do Soul Parade, que se utiliza de técnicas congelantes, o que cai muito bem na premissa do reino de Niflheim. Agora, voltando à parte das tribos mencionadas por Sol, a Yggdrasil e seus reinos podem ser essenciais quanto à explicação de algumas raças e tribos distintas. Uma saga multicultural. A existência de tribos da mesma raça em alguns locais seria plausível. Essa diferença também acabaria se referindo na estatura de alguns gigantes, como é o caso do colossal San Juan Wolf, ainda que sua origem seja incerta até o momento, e também poderia se aplicar no caso de Big Mom. Talvez uma anomalia na glândula do crescimento fosse a propulsora para essa variação, tanto relacionada ao nanismo quanto ao gigantismo. Nesse sentido, não seria incomum a diferença de tamanhos de seres da mesma raça, porém de tribos diferentes, mas sim algo raro. E como relacionar isso ao contexto de Yggdrasil? Temos Svartalfheim, representada como o reino dos anões e elfos escuros, localizada no mundo subterrâneo. Os elfos não se diferenciavam dos anões, mas eram caracterizados como incômodos aos humanos, ao contrário dos angelicais que viviam em Alfheim. Na mitologia, os anões não eram belos, mas sim desenvolvidos intelectualmente a ponto de serem considerados peritos no trabalho da forja, produzindo não só as armas dos deuses, como também suas joias. Seria em tese a mesma raça dos Tontatas, porém de diferentes tribos. Do outro lado temos Jotunheim, reino dos Thursar e Jotnar, o mundo dos gigantes que viviam em constante conflito com os homens de Midgard e os deuses de Asgard. Esses gigantes eram mais malignos do que os outros, e se há Odins pacíficos como Sal e honrados como Dor e Brog, por que não então maus e contrários à vontade do deus Elbaf? Portanto, esses reinos em específico dão uma boa perspectiva quanto a essa distinção de tribos. Ou seja, poderia ser uma parte isolada, uma espécie de periferia de Elbaf. Por fim, em Punk Hazard, tivemos a aparição dos mercenários Yetkull Brothers. A dupla é originária de um país desconhecido de neve. A questão é que o isolamento desses gigantes poderia ser explicado como uma evolução gradual por conta de seu habitat natural, originando o revestimento de pelos em seus corpos, além da adaptação ao ambiente. Ou seja, isso significaria que eles são uma dessas raças mestiças que viveriam em torno de Elbaf, representando um desses reinos da Yggdrasil, Deus Elbaf. Em Little Garden, Dori confirma a existência de um ser divino que rege as leis de Elbaf, o Deus Elbaf, que é muito original o seu nome. Esse Deus concede proteção divina aos justos, mas quando há um impasse, ele intervém e julga a causa, sempre dando razão a quem está verdadeiramente certo. Odin é o principal deus da mitologia nórdica, o mais velho e sábio, também conhecido como o pai de todos. Vivendo em Asgard, no palácio de Valaskjalf, ele era capaz de observar o que acontecia nos 9 mundos de Yggdrasil, apenas sentado em seu trono, o Hrollskjalf. E assim como Odin representa o status de maior prestígio de Asgard, Deus Elbaf deve representar o dos gigantes. A questão do pai de todos também é bem interessante. O deus desenvolveria um papel similar, sendo o pai de todos os gigantes naturais de Elbaf, que herdaram sua vontade. É possível que Oda já tenha adaptado algumas características do deus Loki em Ace. Agora já sabemos que ele vai usar a figura completa, ou pelo menos o nome dela, ou algumas características, no príncipe de Elbaf. Mas ele já utilizou-se de alguns argumentos, alguns detalhes da história do deus meio gigante para a construção do irmão de Luffy, como eu já analisei em um vídeo passado aqui no canal. Destaca-se principalmente a Mera Mera no Mi, elemento de constante mudança e transformação. E se o Oda espelhou uma divindade nórdica em Ace, por que não associá-la ao Sabo, que herdou sua vontade? Com o capítulo 794, podemos levantar essa possibilidade.
principalmente após a aparição de uma misteriosa revoada de corvos. No contexto nórdico, Hugin e Munin eram os corvos de Odin e lhes serviam como mensageiros e visionários. Com fácil adaptação em qualquer ambiente, eles viajavam pelo mundo atento aos mínimos detalhes e todas as noites posicionavam-se no ombro de Odin, relatando suas visões. Odin era o espírito e a razão, enquanto Munin a memória e o entendimento. Um simbolismo das capacidades ilimitadas do homem. Em One Piece, o corvo na posição de revolucionário poderia ser a ponte que liga definitivamente a obra com a mitologia nórdica nessa reta final da história. No capítulo 593, o corvo substitui a ave responsável por distribuir os jornais pelo mundo. Isso explora as capacidades de Hugin e Munin, uma vez que os corvos revolucionários atuam como mensageiros. Além disso, aparentemente há uma facilidade quanto à adaptação de ambiente, compreensão e comunicação humana. Após o incidente no reino de Goa, Sabo perdeu suas memórias, mais uma representação de Munin, e só fora lembrar de seu juramento de infância da pior forma. Ace, determinado a não fugir ou perder ninguém, já havia morrido, e Sabo herdou sua vontade após comer a Mera Mera, predisposto a desempenhar uma figura superprotetora para Luffy, seu maior tesouro. Na cultura oriental, os corvos representam também esse amor familiar. É difícil especular os poderes de um deus dessa magnitude, mas Odin também era muito associado ao combate. Um bom amante de batalha, cumprindo o papel de deus da guerra. Ficou claro em Little Garden que um dos diferenciais de Elbaf são suas armas, muito mais rígidas, poderosas e duradouras do que as comuns. Baseado nisso, podemos imaginar que o deus Elbaf utilize uma lança, uma representação de Gungnir, que poderia ser revestida por algum elemento, além do seu tradicional escudo. Por fim, em tese, o deus Elbaf seria o gigante mais velho presente em One Piece. Um dos focos principais do arco da Ilha dos Gigantes poderá ser desvendar detalhes da história. Então, é super válido supor que Elbaf existia há muito tempo e tem uma relação com o século perdido. A expectativa de vida dos gigantes é 3 vezes maior do que a dos humanos. Dory e Brog, por exemplo, batalharam durante um século e permanecem com uma aparência normal. Logo, é interessante considerar que o deus Elbaf tenha entre 300 a 500 anos de idade e o seu antecessor pode ter conhecido o Joy Boy. E por último, o Ragnarok. A mitologia nórdica cita a profecia conhecida como Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, que apesar de servir como tema de inúmeras controvérsias quanto sua origem, está presente nos Eddas. Essa profecia retrata uma série de acontecimentos futuros com grandes batalhas que resultam na morte dos deuses nórdicos, além de catástrofes naturais. Profecias já foram inseridas na história de One Piece, como é o caso de Madame Shirley, mas vamos nos aprofundar em algo mais místico e distante. Existe uma teoria, que eu já fiz vídeo sobre isso no ano passado, envolvendo o reino de Kerid, que dominou a Indonésia, especificamente a ilha de Java, e um dos seus maiores reis era um homem chamado Jayabaya, ou em javanês Joyoboyo, muito conhecido por suas profecias. Uma das profecias mais famosas de Jayabaya cita a queda de seu reino e a tomada do próprio por forasteiros. O poder dele só seria retomado por Hatu Adil, que significa o único rei. Hatu Adil seria o herói que salvaria o mundo, restaurando sua harmonia, justiça e ordem. Eu vou deixar aqui a imagem desse vídeo que eu já falei sobre essa teoria e o link também estará aqui na descrição. E quem seria o Hatu Adil em One Piece? Luffy, que carrega consigo a vontade dos Di. Relacionando isso ao Ragnarok, o crepúsculo dos deuses poderia estar atrelado à grande guerra que definirá a nova era pirata, uma vez que Elbaf provavelmente seja uma das últimas ilhas que iremos visitar. Deus Elbaf e seus gigantes se encaminhariam para a batalha, até porque eles vivem exclusivamente esperando por esse evento. E como sabemos, os deuses em One Piece são representados pelos dragões celestiais, e a queda do governo mundial implicaria na morte dos mesmos, uma vez que essa posição deixaria de existir. Os gigantes de Elbaf. Após serem enganados pelo governo mundial em Enies Lobby, Oimo e Kashi têm grandes chances de já estarem em sua terra natal esperando por seus capitães, já que não é permitida uma intervenção no duelo de Little Garden. Os capitães centenários Dory e Brog continuam duelando após o time skip.
talvez o Sop e os outros não encontrem eles em Elbaf. Ainda não é claro se eles vão poder voltar para a história de alguma forma ou não, mas que a influência deles pode ser relevante para quando os Mugiwara chegarem à ilha, e isso praticamente não há dúvidas. Haiderudin é o último gigante de Elbaf apresentado até o momento, e talvez um dos mais importantes, integrando a frota de Luffy como sexto líder de frota, almejando tornar-se o rei dos gigantes. Haiderudin atuava como mercenário classe S nos negócios de Bug, mas agora que integra a frota dos Chapéus de Palha, Haiderudin e um grupo de gigantes mercenários seguem determinados a reconstruir a tripulação pirata dos gigantes, como nos velhos tempos de Dory e Brog. Bem, a ideia dessa teoria, desse amontoado de informações, é basicamente mostrar a possibilidade de inspirações baseadas na mitologia nórdica, sem perder o tom lúdico e divertido presente nas fábulas. É muito difícil relacionar uma mitologia tão ampla com One Piece, até porque do outro lado temos simplesmente a genialidade do Oda. Então esse amontoado de informações e teorias fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer mais uma vez o trabalho de Julian Vieira, que é responsável pelo texto que foi utilizado como roteiro para esse vídeo. Também queria deixar um agradecimento muito especial ao Simon Ferreira, que ficou me ajudando a conseguir essas imagens para fazer o vídeo, porque, mano do céu, vocês não fazem ideia de quantas imagens foram nesse negócio. E também desejar um feliz aniversário atrasado para o meu chanceler e o meu imediato Paulo, né? Eu queria que esse vídeo saísse ontem por causa dele, mas infelizmente não foi possível. Eu deixarei mais alguns links aqui na descrição com algumas informações adicionais caso vocês tenham interesse em pesquisar. Não se esqueça também de conferir aqui embaixo na descrição o link dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota. O link da teoria completa também estará aqui na descrição. É isso, gente. Muito obrigada e nos vemos no mar.